Tá tudo ouvindo? Todo mundo ouvindo? Estamos ouvindo. Ok. Então vamos serenar nossos corações e levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome, com Seus ensinamentos, que possamos aproveitar ao máximo, absorver ao máximo os conhecimentos trazidos aqui na noite de hoje. Possamos lembrar também de nossos amigos, que por algum motivo não puderam estar aqui conosco, conectados em pensamento, em coração, que essa prece possa chegar até eles. Mais uma vez, mestre, obrigado por tudo e que assim seja. Muito bom. Obrigado, Fabrício. De nada. Gente, hoje o estudo é do Bruno. Tava acabando de preparar, né, Bruno? Tava, acabei agora mesmo. Pode ir? Vou Quando você compartilhar. quiser. Deu certo aí? Apareceu, né? Depois eu vou ter que descompartilhar para pôr um vídeo no YouTube, porque não quer funcionar no PowerPoint. Deixa eu só ver vocês aqui. Beleza. Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Faz um tempinho que eu não faço estudo, porque foi emendando um tanto de coisa, né? Bom, preciso da ajuda de vocês hoje, viu? Porque a fumaça entrou e prejudicou as conexões. Tá difícil aqui o raciocínio. Então eu trouxe algumas mensagens e eu quero que vocês participem comigo, por favor, viu? Conto com a vibração de vocês. A gente continua na passagem sobre João Batista, né? Que o Haroldo intitulou Indagações de João Batista e Testemunho de Jesus a seu respeito. São duas partes, né? Em que, primeiro, João Batista vai enviar os seus discípulos para que eles fossem conferir se aquele era Jesus, né? E depois Jesus vai falar sobre João Batista, né? Ele vai dar a resposta e depois vai testemunhar sobre a grandeza desse espírito. A gente está quase chegando aí nesse pedacinho. Hoje a gente vai ficar só em um versículo. Hoje a gente vai pegar só o 25. Mas então, saístes para ver o quê? Um homem vestido em vestes finas? Vede, os que estão com veste gloriosa e luxuriante estão nos palácios reais. Esse é o versículo 25, né? Então, se a gente lembrar, na semana passada, a Claudinha trouxe a primeira metáfora que Jesus usa para se referir a João Batista, né? Quando ele pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver uma cana sacudida ao vento, né? É isso que vocês queriam ver lá? E, e agora ele continua com essa comparação. O Aloysio vai falar para a gente que Jesus aqui ele tá construindo o raciocínio no seguinte sentido, né? Primeiro ele vai falar aquilo que João Batista não era. Depois ele vai falar aquilo que Jesus é. E depois ele vai falar o que João Batista é, né? Ou melhor, hoje ele fala aquilo que o João Batista ainda não é, mas está chegando lá. E depois, no próximo versículo, ele vai falar de fato o que é, que o Everton já deu spoiler, né? Ele já comentou no estudo dele, que dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Então, isso ele é. Profeta ele é, né? Agora, ele é aquele que modifica a sua opinião, a sua convicção de acordo com as circunstâncias? Esse é o João Batista? Não, né? Não é João Batista, porque ele não é como o caniço que sacode ao sabor do vento. Então é muito interessante essa metáfora, né? Teve um outro comentarista que ele fala também que encontrar uma cana às margens dos rios era algo muito comum. Então é como se hoje a gente falasse assim: ah, você é o quê? Você é uma braquiária em terreno baldio? Quer dizer, tem para todo lado, né? Coisa comum. Então ele também não é comum. João Batista, sem dúvida alguma, não era de se encontrar em todos os lugares. Então, aqueles que foram no deserto, eles estavam procurando algo muito específico, né? Não era para encontrar um rei vestido, né, cheio de adornos, né? Por isso que
que Jesus comenta que quem está com veste gloriosa e luxuriante está lá no palácio, né? Está lá naquela vida de rei, rainha, de príncipe, né? Não está no deserto. Então, se vocês estão no deserto, vocês sabem muito bem quem vocês foram encontrar lá. Para começar a falar um pouquinho dessa parte aqui do vestido em vestes finas, né? Vem o Champlin fazendo uns comentários interessantes aqui. Homem vestido de roupas finas, confeccionadas de algodão, lã, seda, etc. E não como as vestes de um profeta, que eram feitas de pano cru. Talvez um homem vestido como algumas das autoridades religiosas que estavam acostumadas a ser vistas nas sinagogas ou no templo. Então ele põe assim numa hipótese, né? Talvez nos templos você tinha sacerdotes que utilizavam ali essas vestes de mais requintadas, né? Ele coloca como hipótese. Lucas acrescenta neste ponto: os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Talvez certas autoridades judaicas gozassem desses privilégios e mesmo assim continuassem sendo reputadas como homens de Deus. Mas a grande verdade é que o povo, ao procurar ouvir um profeta verdadeiro, não ia aos palácios reais, e sim ao deserto, onde João se encontrava. Então o povo sabia que se eles quisessem encontrar esse representante mesmo de Deus, né? Esse que falava em nome de Deus, eles sabiam que não dava para procurar ele dentro de um palácio. Pode ser, como ele coloca aqui, né? Que algumas autoridades judaicas tinham esse privilégio, ou seja, frequentavam palácios, tinham uma relação mais próxima com o próprio rei, né? A gente sabe que o rei dos Herodes, né? O rei naquele momento tinha um vínculo grande com o próprio Império Romano, né? Ele não era de fato um judeu convicto, né? A gente estudou um pouco sobre Herodes, sobre a origem dele e tudo mais, né? Então, existia aí uma certa associação entre o poder romano e o poder religioso do templo. E isso tudo vai somando nesse caldeirão de coisas que força João Batista a ter o comportamento que ele tinha. Porque ele não concordava com isso, ele não se encaixava nisso. Por isso ele era essa pessoa, de certa forma, excêntrica, né? Como a gente vai ver um pouquinho. Nos escritos dos historiadores judeus, fica-se sabendo que durante o tempo dos reis Herodes, muitos escribas procuravam o favor desses pervertidos monarcas. E uma vez obtido o seu favor, passavam a ocupar posições no governo, deixando assim de lado as vestimentas mais sóbrias, próprias dos escribas comuns, e começavam a trajar-se esplendidamente, tendo acesso ao palácio dos Herodes. Olha que interessante, que é até uma contextualização histórica, né? Jesus dando esse exemplo da veste, ele não está fazendo só uma metáfora, mas ele pode estar se referindo diretamente a toda essa movimentação política da época, né? Desses representantes do povo hebreu, né? Que tinham essas trocas de favores, e a forma como eles mostravam que eles tinham se aproximado do poder político era trocar a veste, trocar a roupa. É uma simbologia muito profunda isso, né? De trocar de roupa. Se a gente for lembrar na história, alguns grandes vultos que a gente conheceu dentro do cristianismo, o marco deles, né, de mudança de vida, envolve até mesmo uma mudança de veste, né? Então, quando Santo Agostinho larga tudo, ele se despe, né? Ele não queria ter nada, nenhum vínculo daquele antigo eu, né? Ele passa a ser uma nova pessoa e a mudança da roupa simboliza bem isso, né? A gente vê a Lívia no Há 2000 anos, quando ela vai morrer, ela não morre como uma patrícia romana, ela troca de roupa com a criada dela, para morrer como uma escrava. Então, tem um simbolismo muito interessante aí nessa metáfora de Jesus, que permeia muitos versículos, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento. É provável que os indivíduos conhecidos pela alcunha de herodianos fizessem outro tanto. O próprio Jesus foi vestido por Herodes,
com uma veste dessas, por escárnio, durante o breve encontro que teve com ele. Lemos em Lucas 23, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso. As palavras de Jesus parecem indicar que os judeus realmente não sentiam respeito por tais homens. O povo fora ao deserto para ver e ouvir um profeta verdadeiro e não um homem como alguns daqueles escribas. Então, esse foi o comentário de Champlin, só para a gente ver o que a gente tem de estudo mesmo, né? De análise em torno dessa passagem. Aí eu peguei lá no site dos nossos amigos Testemunhas de Jeová, eles têm muita coisa interessante, assim, de material bíblico, né? E tá aí uma fotinha do nosso João Batista. Eu trouxe para a gente comentar um pouquinho, assim, na camada bem externa mesmo. Vamos começar falando da vestimenta, né? Então, se ele não vestia é, vestes finas, vestes luxuriantes, né? O que ele vestia então? Aí a gente tem um registro, e a gente já estudou, lá em Mateus. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então essa era a vestimenta. Aí o Haroldo vai contextualizar, né? Como assim vestir pele de camelo, né? Pelo de camelo, dá a impressão de que é quase que um homem da caverna, né? Que mata o camelo e cata aquele trem e joga nas costas como uma capa, né? E não é assim, não é assim. É, o Aloysio chama atenção para a empresa do pai do Paulo, quando ele era Saulo, né? Se bem que ele é tecelão depois como Paulo também. Ele tinha uma empresa de tecelagem, mas não é do tecido fino, né? Não é esse tecido para fazer vestuário. Ele fabricava lona, como uma espécie de lona, para os caravaneiros, tanto para montar tenda, para quem estava peregrinando, quanto para cobrir mercadoria. Quer dizer, era algo mais resistente. Então, daquele tecido, que era um tecido feito de pelo de camelo, não sei como, né? Tecnologia bem interessante, porque era muito resistente, né? Então, dessa lona, desse tecido grosso, o João Batista fazia suas vestes. E aí ele segurava isso na cintura com essa tira de couro, né? Esse é o João Batista. Só que aí lá no livro de Reis, a gente tem essa descrição, ó. E eles lhe disseram, era um homem peludo. Aí é um problema de tradução, tá? É um homem vestido com uma roupa de pelos, né? Um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Tisbita. Tisbita vem daquele que nasce em Tisbe, uma cidade a 8 quilômetros a norte do rio Jaboque. Então é interessante porque a gente sabe que Elias e João Batista, né, é a mesmo espírito, né, duas encarnações diferentes, e não é que ele gostou tanto de vestir de pelo de camelo que ele vestia igualzinho ele mesmo, né? Você vê que o gosto dele não mudou de uma encarnação para outra, né? E até talvez também, né, até para que ele se espelhasse, né, para que de fato as pessoas olhassem para ele e se lembrassem de Elias, né? Então ele tinha um quê de teatral, né? Não é à toa esse comportamento dele, não. Então João Batista tem essa postura firme, essa postura de muita crítica por tudo isso que acontecia, né? Tudo isso que naquela sociedade, naquele momento histórico, estava acontecendo. Agora, se ele não vestia as roupas finas, né? Vamos ver quais são essas roupas finas que ele teria direito a usar. Vocês lembram que a Claudinha comentou também no estudo passado que o pai dele servia no templo, então provavelmente ele era de uma família do sacerdócio, né, da tribo de Levi. Ele poderia ser um dos Cohen, como nos diz a professora Aline, um Cohen. Então ele deveria seguir com os trabalhos, né? E aí ela vai falar um pouquinho dessa roupa, principalmente da roupa do sumo sacerdote. Vamos prestar atenção nessa roupa, porque é um negócio bem fora de propósito. Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo no YouTube. Deixa eu ver. Estava aparecendo propaganda. Aí. Não sei por que está aparecendo. Deixa eu parar aqui.
Hum. Muito bem, vocês estão vendo o YouTube aí agora, né? Sim. Sim? Agora eu não estou vendo vocês. Então eu vou dar o play aqui para ver o que ela vai falar da vestimenta. Ele é gigantesco e tem muita coisa que a gente pode falar aqui dentro. Mas hoje eu quero mostrar para vocês alguns dos utensílios que eles prepararam para o terceiro templo de Jerusalém. E começando, eu acho, por um dos meus favoritos. Venham comigo ver as roupas dos sacerdotes. Vamos lá! O povo de Israel é dividido em 12 tribos e cada tribo era diferente da outra. Mas tinha uma tribo que era bem diferente de todas as outras, que é a tribo de Levi. Ela era tão diferente que na época que se dividem as terras de Israel entre elas, Levi não vai receber nenhum pedaço de terra, e sim, Deus vai ser herança deles. Eles vão ser os sacerdotes e as pessoas que cuidam dos trabalhos de Deus. Agora, dentro da tribo de Levi, tinha uma família que se chama a família de Cohen. O primeiro Cohen de todos é Arão, o irmão de Moisés. E eles vão ser os sacerdotes do templo. E por isso eles tinham algumas coisas diferentes. Entre elas, a gente vai ver aqui as roupas dos Cohen. Mas o que essa linda roupa tem de diferente? A gente lembra do versículo de Deuteronômio 22:11, onde está escrito: não use roupas de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Isso é uma regra para todo o povo de Israel. Com exceção de quem era sacerdote no templo, eles sim tinham roupa que misturava lã e linho. A roupa branca que a gente está vendo do sacerdote era toda feita de lã, e a parte vermelha bordada no cinto, ela é de linho. E agora eu quero abrir com vocês a roupa do sumo sacerdote, pessoal. Essa roupa é o luxo. Para vocês terem uma ideia, essa roupa aqui, para ela ser desenvolvida, ela custou mais de 500 mil shekel, que, pessoal, são mais de 800 mil reais. Mas por que ela é tão cara? Devido aos materiais com que as roupas dele eram feitas. Está muito bem explicado no livro de Êxodo, capítulo 28 e 29. E vamos ver agora algumas partes dessa roupa, começando pelo peitoral. A gente consegue ver que tem 12 pedras. Cada uma dessas pedras representa uma das tribos de Israel. E já que essas pedras são todas preciosas ou semi-preciosas, isso já aumenta o custo da roupa. Além disso, a base dourada que a gente está vendo, ela é feita realmente de ouro. E nas pedras a gente consegue também ver escrito em hebraico o nome de cada uma das tribos. E olhando de perto os detalhes do peitoral, que em hebraico a gente chama de Roshan, a gente consegue ver que as correntes e cordas e também os anéis são feitos de ouro. Além disso, no próprio peitoral, entre os fios coloridos, tem fios bem finos de ouro, que fazem a roupa ficar um pouco brilhante. E também parte das roupas do sacerdote, inclusive, são bordadas a ouro, como nessa outra parte que a gente está vendo aqui agora. E aqui na ponta da roupa a gente vê que tem sinos, vocês podem ouvir eles. E esses sinos são tradicionais da roupa do sumo sacerdote. E uma coisa que eu acho incrível é que um desses sinos foi encontrado nas escavações arqueológicas da cidade de Davi. A última peça do sumo sacerdote que a gente vai falar é a coroa dele, como está escrito em Êxodo 28, 36 e 37. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás, com as gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de azul, de um modo que esteja na mitra. Na frente da mitra estará. Quer dizer, essa placa de ouro com escritos em hebraico, ela é amarrada sobre a mitra, que é o turbante do sumo sacerdote.
E outra coisa que tem aqui, Negócio assim, muito luxuoso, né? Muito, realmente, muito luxuriante, né? Como aquela expressão utilizada. Vou voltar a tela aqui. E aí vocês imaginem, né? O contraste, né? Com, o contraste com a postura do João Batista, né? Vestindo o pelo de... Aí acho que o pelo de camelo, ele de fato consegue mostrar o quanto ele queria romper com aquilo, né? O quanto ele não aceitava aquilo. Porque a questão não é simplesmente o objeto, né, a suntuosidade do templo em si, mas o comportamento daqueles que deviam estar lá para educar, para instruir, para conduzir, né? E ao invés disso, eles viviam enfurnados em discussões, em questões exteriores e tudo mais, né? Tudo aquilo que a gente vai estudar também no decorrer da perseguição ao próprio Cristo, né? Só um ponto que eu achei, assim, que o Champlin trouxe e que diverge do que ela falou, é que ele fala aqui que não se podia, ó, não podiam usar nenhuma peça feita de lã, uma regra que também era mantida no Egito e na Babilônia. Ele fala isso para os sacerdotes, mas ela deve ter pesquisado em outra fonte que não o Champlin, né? Bom, então aí está a nossa camada mais externa, né? A nossa interpretação da própria questão da roupa, né? Quando a gente vai lá no dicionário Strong, para pegar a palavra que foi traduzido por macio, né? O tecido vestes finas, né? Fino, macio. Só para a gente pontuar, né? O Aloysio não explora essa significação, mas eu achei isso aqui também tem tudo a ver com João Batista, né? Então a palavra é o malakos, que foi traduzido por macio, né? Mas uma das possibilidades ali de sentido dessa palavra é aquela roupa, né, de um homem que se prostitui, a roupa de um homem que se prostitui. Lembra que essa comparação, né, essa questão da prostituição, que tem muitas passagens disso no Antigo Testamento, tem a ver com a questão da infidelidade, né? A prostituição está relacionada à questão de não ser fiel, né? No caso de não ser fiel aos mandamentos de Deus. Então, de fato, João Batista era um homem que não vestia roupa, né? Aquela roupa daquele homem que se prostitui, porque ele não se prostituiu, né? Ele foi incorruptível. Esse é digamos assim, o nosso padrão, né? Daquele que consegue vir no mundo e não deixar as circunstâncias afetarem o discernimento dele, né? Só que ele, por conta disso aí também e do própria característica dele, né? Ele leva isso muito a ferro e fogo. E aí eu achei interessante que o Everton levantou essa questão no estudo dele, né? Se João Batista duvidou, não duvidou, como que ele duvidou, né? Eu achei bem legal a proposta que o Everton fez e a pesquisa que ele trouxe, né? Independente se ele teve dúvida ou não, se a dúvida foi só para servir como ensino, né? No parto das ideias, isso não desmerece João Batista, né? O Aloysio também é da vertente que acredita que ele duvidou principalmente porque ele estava à beira de ser morto, né? Então ele fala que isso pode ter gerado nele um certo medo, um certo ali, uma pontinha, porque, poxa, se o Messias chegou, como que eu vou ser morto, né? Por que que eu não vou ser libertado para estar ao lado dele? Por que que eu não vou ajudar ele na construção desse reino dos céus aqui, né? Então, para ele, João Batista também teve uma leve dúvida, que foi rapidamente esclarecida, né? E aí, pensando agora, a Karen comentou do Francisco de Assis, né? Verdade, tem a questão das vestes, né? Pensando então agora numa perspectiva metafórica para essas vestes finas, pelos textos que eu li, pelos comentários que eu vi mais ou menos assim, três opções, três caminhos para a gente seguir, para a gente explorar essa passagem com um pouco mais de aprofundamento, né? A veste fina significando aí o excesso, esse excesso que também está relacionado ao trabalho junto ao Cristo, né? Quer dizer, aquilo que não é
que passa do necessário, né? Aqui, excesso no sentido de que não precisava ser assim, dava para ser diferente, dava para ser um pouco menos, né? A veste fina também representando aqui as exterioridades, que seria essa excesso de zelo, de preocupação com a questão exterior, né, em prejuízo daquilo que está dentro, aquilo que a gente tem muito discutido, muito comentado, né? Principalmente nesse mundo que é um mundo de aparência, né? O mundo das sensações. Então a pessoa ela não basta ser, ela tem que parecer. Às vezes ela nem é e quer parecer. E quanto que isso gera de problemas e de dificuldades, né? E também a veste fina no sentido aí de vestimenta espiritual. Então, mais profundo ainda, né? Quer dizer, quem de fato veste uma veste digna de rei aqui na Terra? Não é aquele que tem condição de ter uma roupa dessa, né? É aquele que adquiriu bagagem evolutiva suficiente para ele em si ser uma veste dessa, né? Só que na maioria das vezes essas pessoas se aparentam em vestes que não chamam atenção, né? Na maior parte desses vultos. Eu lembro de uma história do Chico, o Arnaldo Rocha contando que o Chico ele foi ganhar um par de meia, coitado, ele já era adulto, né? Que o Arnaldo Rocha deu o primeiro par de meia do Chico. Então, até a vida adulta, ele nem isso ele se deu ao luxo de ter, né? Então, esse sim é alguém cujo espírito vestia essa túnica espiritual, né? Essa túnica real. E aí eu tentei trazer alguns textos para a gente trabalhar um pouco essas ideias. Aí agora eu conto com a participação de vocês. Estou dando só os caminhos, né? O estudo é nosso. Claudinha, você começa a ler para a gente? Sim. Palavras de vida eterna. É o capítulo 144? Isso mesmo. Exemplificar. Respondendo então, disse-lhes Jesus: Ide e anunciai. Está em Lucas 7:22. Em toda Nós vamos... parte. Está quase chegando, né? Em toda parte, repontam obras suntuárias, solicitando moderação e corrigenda, para que o abuso de poucos não agrave as aflições e as necessidades de muitos. Essa parte das obras suntuárias, né, de suntuosidade. Por isso que tem relação até mesmo com a questão do trabalho com o Cristo, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, né, no Templo de Salomão, né, é uma obra arquitetônica fantástica, né? Uma reprodução do templo, tem todo o trabalho histórico, né? Mas olha o tamanho daquilo, né? Olha o tamanho daquilo. Ninguém nega a amenidade do edifício caprichosamente construído para festas inúteis, embora se não lhe possa louvar o destino. É indiscutível a preciosidade do iate de luxo, não obstante seja tão somente dedicado ao excesso. Inegável a feição deleitosa de um jardim suspenso, mesmo quando não passe de apêndice arquitetônico. Belo o espetáculo da fonte luminosa, por distração na praça pública, apesar de se manter muito longe do proveito de um simples chafariz. Então, o Emmanuel ele vai exemplificando, né? Ele lança a questão, a problematização e vai exemplificar do que ele está falando. Então, um edifício caprichosamente construído é uma questão assim, né? Mostra avanço científico, avanço tecnológico, mas foi construído para festas inúteis. Então, apesar da beleza, a gente não pode louvar a destinação que ele vai ter, né? O iate de luxo, a mesma coisa. É uma questão, né, muito bonito, mas só serve para excesso, né? O jardim suspenso é interessante, porque qual que é a utilidade de um jardim suspenso, no sentido de que ele não está conectado na terra, né? Ele não é um jardim vivo, ele é artificial.
Se você não cuida, é igual planta de vaso, né? Se você não cuida, se você não aduba, ela perece, ela não faz parte da natureza, digamos assim, né? É uma questão bem artificial mesmo. E a fonte luminosa é bonita e tudo mais, mas não tem o proveito do chafariz, que seria aquilo para as pessoas utilizarem para a água, né? Da utilidade do chafariz para o consumo de água. Então, ele está demonstrando, assim, coisas grandiosas, mas que podia ser menos, né? Podia, não precisava de tanto. Pode continuar, Claudinho. Analisando essas empresas na lógica do Espiritismo, somos, contudo, impelidos a reconhecer que os amigos afeiçoados ao supérfluo estarão agindo dessa forma por falta de esclarecimento e orientação. Pode comentar também, viu, Claudinho? É legal, porque aí veja que ele é muito assim, preciso na análise, mas ele é muito caridoso na hora dele fechar o raciocínio, né? Quer dizer, tudo bem, ó, ele está apontando aquela história do falar do mal, né? Você pode apontar o mal e falar do mal. Agora, o que você vai fazer com isso é que é o problema, né? E em nenhum momento ele está criticando. Agora, o que que ele fala? Quem age dessa forma está agindo por falta de esclarecimento, por ignorância. Tanto que, na sequência, ele vai falar, ó, nada justo, assim, reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram involuntariamente distantes das realidades do espírito. Quer dizer, não é justo reprovar essas pessoas. A gente não deve lançar esse tipo de comentário, esse tipo de pensamento, né? Principalmente, olha, que ele sempre vai colocando, assim, adjetivos e advérbios, né? Que se encontram involuntariamente distantes, porque logo eles estarão voluntariamente próximos das realidades do espírito, né? Para mostrar o caráter transitório, para mostrar que isso vai passar, né? Onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância, iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, na certeza de que, em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Esse exemplificar é explicar, a gente comenta muito, né? Daquela questão de ir e pregar o evangelho, se necessário, através de palavras, né? Porque o gesto em si, a vivência em si, ela vai gritar, ela não vai nem falar, né? Ela vai gritar. E esse apelo é muito relacionado ao papel do profeta, não é? Vocês conseguem enxergar o profeta aqui, né? Porque o profeta está falando em nome de Deus. Então, como que você vai falar em nome de Deus e ter um comportamento que não se coaduna com aquilo, né? E viver num espetáculo de luxo, de conforto, enquanto você tem ali na sociedade aquele tanto de gente sofrendo, né? As viúvas que a gente estudou, os paralíticos, os endemoniados, aquele tanto de gente sofrendo na sociedade e você se enclausurar distanciado dessa realidade. Então, isso não fazia sentido, né? Eu Pode falar. estava pensando justamente nisso, Bruno, porque assim, não é condenar, né, essas coisas, é a pessoa que fala o contrário e faz, né, que faz o contrário do que fala, na verdade, né? Porque João Batista, ao falar das coisas, né, da justiça, do caminho lá para o Messias, do arrependimento, ele precisava ser coerente com aquilo, né? Diferente do sacerdote, por exemplo, né, de alguns fariseus que às vezes pregavam isso, mas na verdade agiam de maneira contrária até, né? Ô, Bruno, Pode falar, cara. eu lembrei de uma frase, ai, não lembro onde eu li, mas é uma frase hindu que fala que o mal, ele não existe. O mal tem origem na ignorância. O mal é ignorância. O mal não existe, o mal é ignorância. Tudo que ele está falando aí, né, na página. Pode falar. Eu estamos apanhando hoje aqui. Eu tô lembrando de uma história do Moacir,
Márcio Camargo, que ele fala você está falando aí na questão de ter ou não ter, não é propriamente isso, né? Depende muito da necessidade, do uso, da intenção, depende de muita coisa. Mas de um orador que foi até um centro que ele participava, que era um centro muito simples. E esse orador, é, ele tinha um carro assim bem bonito, novo, e tal. Mas ele não vai no carro, ele para assim uns 3 quarteirões antes e vai e chega a pé. E lá ele fala muito de simplicidade, né? Muito dessa questão dos valores da vida eterna e tal, e vai embora. E aí, quando ele sai, uma pessoa que tinha perdido a palestra, que tinha ficado trabalhando, ela pergunta para um senhorzinho que estava lá, falou assim, e o orador, o que você achou? Ah, é muito bom, muito bom. E a palestra? Falou, olha, ele fala tudo que ele não faz. Fala tudo que ele não faz. Porque assim, não era real pra ele, não é? Entende o que eu tô dizendo? Não é questão de ter, não tem. Então, isso era uma coisa. E tem uma música do César Tucci que não chegou a ser gravada, que chama Ter ou Não Ter. Essa música, ela poderia cantar, mas acho que eu vou falar a letra dela um minutinho. Ela diz assim, ó. Será que a gente se condicionou a querer só fazer e não sentir amor? Parece fácil na televisão. Rolar em fartas camas, viver só de paixão. Será que a gente pensa para valer que a beleza é só cultura física? Parece incrível na televisão. Rostinhos de princesa e corpos de campeão. Será que o que importa é parecer? Ter ou não ter, ter ou não ter, ter ou não ter. Será que aquele herói tão duro de matar venha até nós e possa explicar de onde é que viemos, o que fazemos aqui, por que razão que sofremos, qual caminho a seguir? E continua depois, mas o contexto é esse daí, né? De, de ter ou não ter, parecer ou não parecer, né? É uma coisa bacana. Muito atual, hein? Até pena que ele não gravou, né? Tomara que ele Ele é atualíssimo e tem 20 anos. tem 20 anos. Bom, a outra trilha aí de outra proposta, né, para a gente comparar, vem lá do Luz Imperecível, nosso querido senhor Honório, né? Acessório e essencial. Olha como que é o título da lição, né? Fazendo referência lá ao capítulo 6º, versículo 25 de Mateus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Então, essa é a passagem do Cristo, né? E aí é lógico que ele começa fazendo uma ponderação, né? Quem quer ler para a gente agora? Quer ler, Gabi? Meio. O corpo representa o templo a abrigar o espírito em suas linhas evolutivas. Através dele, interagimos no contexto a que nos ajustamos, e por ele recolhemos elementos de sensibilização e de indução para o nosso crescimento. Cuidar dele será sempre medida indispensável se quisermos garantir seu equilíbrio a fim de atender aos nossos anseios. Primeira coisa, né, Gabi? Ele vai tirar a interpretação ao pé da letra, né? Veja que ele é nosso professor de interpretação, né? De estudo miudinho, minucioso. Então, quer dizer, se Jesus está falando aquilo, não é para descuidar, não é para achar que a gente não tem que preocupar com o que a gente come, né? O cuidado com a saúde e tudo mais. Jamais, né? Cuidar do nosso corpo é sempre medida indispensável. Indispensável, né? Mas aí a gente aí começa a alinhavar com o título, né? Acessório essencial, né? Quer dizer, esse discernimento, né? Pode continuar, Gabi.
Acho que a palavra de ordem é o equilíbrio, né? No entanto, se o corpo relativamente à veste é o componente essencial, vale a atenção no sentido de mantermos discernimento para que o revestimento não venha abafar a importância do instrumento encarregado de assegurar a manifestação da vida. Legal, né? Aí agora ele vai na comparação, né? Então, pensando, né, que a roupa é só o revestimento, né? Só aquilo que tá externo, exteriorizado ao corpo, e o corpo sim é o essencial, porque o corpo em si é o instrumento, né? E aí ele chama a atenção para isso. Toma cuidado para que o acessório, aquilo que é exterior, não se torne o foco principal do anseio, da preocupação, né? E isso comprometa, inclusive, o próprio funcionamento do que é essencial do corpo. E aí isso também se torna muito atual hoje em dia com essa massificação, né, da aparência, né, do que você tem como padrão, padrão de beleza, padrão de jovialidade e tudo mais, né? Como que isso hoje se tornou quase que um processo obsessivo mesmo, né? Porque a pessoa ela não consegue fugir mais daquilo. E às vezes aquilo eu acredito que aquilo deve ser muito sacrificante para a maior parte das pessoas, né? Mas elas não conseguem abrir mão daquilo, muitas vezes até porque elas dependem daquilo para viver, né? Aquilo passa a ser o meio de vida. Então, a pessoa aí que hoje vai ser garoto propaganda, não pode ser menos, né? Menos forte, menos bonito, menos sarado, né? E como que isso deve causar um transtorno muito grande, né? Uma ansiedade muito grande nessas pessoas. A ponto da O gente ver essas Bruno, que às vezes fazem e procedimentos estéticos e a pessoa não tem nada para melhorar, né? Nada. E isso acaba, às vezes, trazendo mais complicações, né? Pode falar, Karen. estava falando, eu estava meditando aqui. Tanto que as pessoas buscam uma perfeição estética, né, corporal, como se aquilo fosse o único meio, porque está tão fora, está olhando tão para fora, está tão distante de dentro, das coisas, dos valores mesmo eternos, que ela tenta compensar e sempre está insatisfeita, sempre está querendo buscar mais uma perfeição que não existe, né? Não tem não tem um padrão ideal, né? A gente vê isso muito, muito hoje na minha área, né? Que as pessoas querem uma perfeição a todo custo e muitas vezes perde-se até a questão funcional, sabe? Não pensa no dente como um órgão, por exemplo, né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito delicado, obsessivo mesmo, como você falou, né? Pode falar, Everton. No Eu penso entanto, que o que a gente vê hoje assim é um exagero, né? Uma busca acho que é aquela busca do elixir da juventude, que o ser humano sempre teve, né? Então, a qualquer custo, as pessoas têm se entregado a isso, né? Qualquer preço, A né? qualquer preço. Então, isso daí eu acho que tem até um nome, né? Eu acho que chama vigorismo, que é, cara, 3, 4 horas na academia por dia, tomar. A gente vê na academia que eu frequento, que tem um pessoal bem, né, focado nisso, como que chama, Lígia, aquelas coisas de injetar? Ah, eles vão injetando gel para o músculo parecer grande, para a perna Porque, ficar maior, não é nem hormônio, é uma coisa ali para agora, é uma uma faculdade carga. humana, né? A beleza é uma faculdade humana. Então, só faz um contraponto. Eu me lembro quando, vigorexia, eu me lembro quando o Chico pega de uma peruca e veste, né? E quando ele fecha o guarda-roupa e olha, o Emmanuel estava lá. Aí ele falou assim, o Emmanuel, né, segundo a expressão, disse, você vai colocar isso mesmo, né?
E o Chico fala assim, a gente tem a obrigação de não enfeiar o mundo. Então, e vai com a peruquinha dele. Acho assim, aí também o equilíbrio, né? Às vezes, às vezes a pessoa tem uma coisa ali que incomoda muito, né? Incomoda muito a pessoa. Às vezes a pessoa tem um nariz que ela não gosta muito. Minha mãe tá reclamando, minha mãe faz, desde que eu sou criança, faz 50 anos que eu ouço minha mãe reclamar do nariz. Tem uma coisa, sabe? Também eu já ouvi muito que não, nunca, nada. Acho que dá para fazer, né? Se a pessoa está muito incomodada com aquilo, né? Sua autoestima melhora. Tá? Eu acho que a questão, de novo, é o excesso. É a vigorexia, né, Vivi? Você colocou aí, né? Isso. E eu sou da Exatamente. mesma família da anorexia, Ah, da anorexia. Olha só. em atividade Não, física. não conhecia o termo. Mas é bem Eu isso, né? acho, Pode falar, Bruno, eu acho que também vai muito assim de um padrão de uma pessoa pensar uma coisa, o resto ir tudo atrás, sem nenhuma opinião. Você vê o caso de tatuagem, né? Tatuagem, as pessoas parecem que não ficam satisfeitas com uma ou duas. Principalmente jogador de futebol, né? Eles gostam de muito, de exagero, não falta equilíbrio. ainda mais do Corinthians, viu? E assim, a questão, o Everton é muito bem colocado, né? A questão é não se esquecer do que é essencial. Essa é a chamada nossa, né? E pensar também que essa veste, né, ela pode se apresentar de diversas formas na sociedade, né? Pode ser o título acadêmico, que a pessoa veste aquele título acadêmico, né? Pode ser a própria posse, os bens materiais e tudo mais. Então, isso a gente vai ampliando esse raciocínio para muitas coisas, né? E a gente tem que sempre se questionar, que a gente vai sempre aplicar esse estudo para nós, né? O que que é essencial? Será que toda essa movimentação, toda essa dedicação, essa busca, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, não é? Então a gente precisa pensar se aquilo que a gente está colocando, as nossas melhores energias, é essencial ou é acessório, né? Para que lá na frente a gente não venha a sofrer com isso, né? E aí ele vai falar mais um pouquinho, né? No foro íntimo, mais que a vestidura das palavras, vige o corpo de ideias, conhecimento e propostas que cultivamos. A conclusão trazida pelo mestre é de um significado da maior transcendência. Em todos os tempos, os homens vêm se digladiando sobre as presas de ressonância periférica. Olha isso, hein? Os homens vêm se digladiando sobre as presas de ressonância periférica, quer dizer, aquilo que está afastado, aquilo que não é central. Ainda hoje os fatos se perpetuam. Quantas vezes desajustamos o íntimo no atendimento de valores exteriores e até mesmo dispensáveis? E aí é o ponto, né? A pessoa que dedicou tudo que ela tinha, né? Todas as potencialidades dela para atender esses valores externos, se esquecendo às vezes de si mesmo, né? E quanto desajuste isso vem trazendo. As psicólogas do grupo, se quiserem falar um pouquinho, eu imagino que seja algo também de muita repercussão, né? No trabalho de vocês. É que não é só o excesso, né, Bruno? É a inversão de valores, né? É eu fazer uma coisa e esquecer da outra. Não é nem detrimento, porque você esquece mesmo, assim, né? A gente tá falando disso, né? Não é de fazer ou não fazer, de ter ou não ter. É esquecer, é esse último parágrafo aí. Quantas vezes desajustamos o íntimo para atender coisas sem importância nenhuma. Então, nenhuma, né? Para minha construção íntima, para minha evolução, né? Nesse sentido. Exatamente.
Eu fico pensando que a gente vai olhando para um lugar muito narcísico, né? Que a psicologia vai ajudando a gente a poder olhar para isso, que também é influenciado pela nossa cultura, que é um lugar de ocultar, né? As nossas, usar uma máscara para ocultar as nossas emoções, né? Isso vai deixando a gente longe do self e muito perto do ter, né? E envolvendo, e a gente vai trabalhando quantos os sentimentos vão ficando reprimidos, e através de sentir no corpo qual é um caminho para você olhar o que é que eu sinto de verdade e como é que eu posso expressar isso, né? É, então, acho que tem bem esse lugar, é muito ego, que a gente vai tendo um estímulo e pouco self, né? Essa é uma polaridade, acho que dentro do ser humano, e que é muito fácil a gente cair nesse lugar, porque é fácil dizer que estamos sentindo por aquilo que a gente pensa, né? E vamos nos enganando que o pensamento parece um sentimento, mas não é, né? O nosso verdadeiro self está mesmo aqui conectado longe desse lugar do que pensamos, né? Acho que isso contribui bastante para esse lugar do exagero que a gente vem buscando na vida, né? O Bruno, Pode tem. falar. Quando você estava falando até dos templos, né? Eu fiquei lembrando, acho que a Claudinha vai poder falar sobre isso também. Quando as meninas estudavam na vivenda, e lá tinha uma base da antroposofia, né, da escola Waldorf, e aí falava-se muito do belo, né, Claudinha? E, e aí, assim, na época eu fiquei até assim, né? O que que é o belo, né? Qual é esse lugar? Então, existe essa importância dessa busca do belo, mas a gente confunde o que é o belo, né? Então, você começou falando da fumaça, né? A gente estava aí, a gente está ainda, né? Nesse mal-estar, né? Nesse lugar ruim, né? Porque tá feio, né? Então, a divindade, né, o Criador, ele traz aquilo que é o perfeito, que é o belo, né? Esse lugar do paraíso aí, né? Então, como que a gente vem construindo esse belo, né? Que é o que a Miriam falou, desse lugar, desse self interior, né? Mas existe esse belo também, que hoje todo mundo acho que procurou organizar a sua casa, né? Tentando gastar o mínimo de água possível, né? Mas para a gente poder ficar bem nesse lugar também, esse lugar tem que estar limpo, ele tem que estar arejado, ele tem que estar habitável. Então, a gente vê também, né, as cidades mais que as pessoas vivem melhor são cidades que têm parques, né? São cidades que têm plantas, que têm árvores, que têm aquilo que é para um bem maior, né? Então, esse lugar, eu fiquei pensando nisso que você disse no início, do belo e daquilo que traz um bem maior para o todo, né? É isso, Claudinha. A gente tem na antroposofia que primeiro o mundo é bom, depois o mundo é belo, né? E como isso é importante para a construção do ser, né, da criança. É importante que ela veja o mundo como bom, é importante que ela veja o mundo como belo. E esse belo é essencial, essencial. É que a gente não pode confundir aqui as coisas, né? É claro que a natureza nos traz essa beleza, e aí a gente precisa cuidar dela, mas não esquecer que a gente faz parte da natureza, né? É diferente eu olhar só para o meu corpo belo e esquecer de construir um interior belo, né? Não tem problema eu buscar coisas para o meu, pôr a peruca, né? Como o Chico fazia. Eu não cultivar essa beleza dentro de mim, né? Eu lembro também, eu acho que foi o Gandhi, vocês me corrijam aí,
que ele foi receber um prêmio né, numa festa toda pomposa, luxuosa, e aí ele chegou com a roupa dele, né? E ele foi barrado na porta e não pôde entrar porque ele tinha que ir de traje a rigor, né? Ele tinha que ter vestido a caráter, né? Para aquela festa. Então, o homenageado da noite, a razão pela festa existir, foi barrado na porta porque ele não estava de terno e gravata, né? Sei lá do que ele deveria estar. É essa quebra, né? Que em nome de um belo, né? Do luxo ali, da roupa bela, da roupa luxuosa, eu perdi a essência. Eu acho que é um pouco disso. Uhum. Eu gostaria de complementar que tem os filósofos hedonistas, né, que olham para o prazer, o ter a melhor roupa, ter o melhor marido, ter a mulher mais bonita, o ter pelo prazer, né, que é muito materialista, né. E é isso que a gente está vivendo hoje, essa busca desse prazer pela beleza somente, né? Ou pelo ter. E que também a gente vê na clínica aqueles que não querem ter nada, porque se tiver alguma coisa e perder, vai sofrer muito, né? Então tem esse outro lado também. E a gente percebe, sabe, né, que esse ter ele não preenche realmente, né? Tem muita gente que tem muita coisa e tá tomando remédio, tá em busca dessa felicidade aí que eles estão buscando no fora só, né? E, e quando a gente percebe, né, buscando aquela pirâmide de necessidades do Maslow, a gente chega naquela questão espiritualista mesmo, né, ou do Jung, da individuação, que é a essência da espiritualidade mesmo, né, essa busca do preenchimento de dentro para fora ao encontro do alto, né, que está dentro também, né. Então, essa questão desse vestir-se pelo fora simplesmente sem a essência, né? Mas pelo belo prazer. Gabi, antes de você falar rapidinho, é só porque eu estou achando que vai ter que ter um estudo só sobre isso, para falar dos filósofos hedonistas, dos estoicos, né? Para a Os gente. cínicos, né? Esse é o cinismo que fala que não tem que ter nada, né? Eu lembro de ver um comentário dele. Tem os estoicos, né? Porque o hedonista ele tem essa classificação da trouxe, mas isso não é unânime. Mas é um tema muito presente na nossa vida, muito presente, talvez mais do que nunca, né? Mais do que nunca a gente se arrocha, se verifica, mas não é novo, não é novo, porque hoje é alcançado. Eu me lembro do Tarso, Tarso que é a cidade de Paulo, né? Na cidade dele havia uma inscrição num dos templos que falava assim: viajante, bebe, come, bebe, goza. O resto não tem qualquer importância. E tem muito rancho que a gente vai que pode não ter a tabuleta lá, mas a prática é exatamente essa. Tem até alguns que tem no mandamentos do rancho, mandamentos do churrasco, né? E assim, claro que é muito bacana, né, você comer uma boa carne, né? Perdão, vegetariano, que eu gosto, mas assim, não é nem ponto esse, né? O Chico era carnívoro, o Hitler é vegetariano. Você vê que a gente pode se perder na superficialidade, né? O negócio é mais íntimo, né? Mais íntimo. Então, olha, vamos ficar um tema aí para a gente trabalhar. Mas, ô, Gabi, desculpa ter te cortado, só para poder fazer essa colocação. Se quiser completar, pode falar. Não, fica tranquilo. Eu vou comentar bem rapidamente. Eu acho que foi a Sandra que falou, eu achei interessante, que falou, acho que da beleza vazia ou beleza útil. Aqui em São José dos Campos, eles têm uma preocupação com a estética da cidade e que eu, particularmente, acho que todas as cidades deveriam seguir.
porque a cidade é muito limpa, é organizada, eles têm uma preocupação muito grande com a arborização, são muitos parques, então existe uma beleza útil. Eu acho que a gente tem que buscar bem aí o equilíbrio. Eu achei muito interessante. Acho que foi você que falou isso, Sandra. Ô, Gabi, eu acho que essa beleza útil vem do bem, como a Claudinha falou. Primeiro vem o bem, depois vem o belo, né? Quando as pessoas são boas, elas naturalmente fazem que aconteça as coisas bonitas. Uma pessoa que ela é boa, ela quer plantar uma árvore, ela quer ver ela florir, ela quer cuidar, né? Então, assim, eu acho que é uma questão do interno, né? Que vai levar esse externo a ficar belo naturalmente, sem a gente forçar. A questão hoje, eu acho, é que a gente quer forçar esse bem, né? Esse belo, aliás, né? De uma forma que é natural, né? Então, assim, é isso que eu penso. Muito Entendeu? bom, pessoal. Ficou faltando só mais um tópico, né, para a gente falar, mas eu vou postar lá no grupo, que é uma historinha. Aí todo mundo vai ler, para a gente ver o que a gente tem que fazer para a gente ter direito a ganhar essa túnica, a verdadeira túnica, né, a túnica celestial que vai nos permitir entrar na festa lá no reino, né? Dessa festa aí a gente quer fazer parte também, né? Vamos ver o que a gente tem que fazer. Obrigado, viu, pessoal? Teve ótimo. Eu vou postar também a respeito do Belo, né? Foi um tema bem presente. Uma música do Cancioneiro Espírita que chama Belo, mesmo que eu coloquei aqui. É uma música católica. E ele fala o que é belo para mim. Outra coisa que eu queria pedir, gente, é para quem estiver com a câmera fechada, tem que pôr a câmera aí, não. Para a gente tirar uma. Faz tempo que eu não tiro uma foto aqui da tela, para abrir a tela, para a gente tirar uma fotinha aí. Você tem que avisar pra gente ficar todo mundo belo Belo. antes. Por dentro ou por fora? Ninguém quer sair feio na foto. Eu É foto Killer, é foto da Áurea. Então, Vamos lá atrás do Eu quero ser da hora mesmo. tá complicando. Por exemplo, para a gente poder trazer para a nossa discussão, o exercício físico, ele potencializa a sua qualidade de vida, né? Você pode servir mais e melhor. Então, assim, depende muito da intenção. Aqui, ó, vocês não estavam nos vendo, mas a turma está aqui. Ai, Clarinha. Vou tirar uma fotinha aqui. Aí, muito bem. E ótimo. Quem vai fazer a prece para nós? Hoje tem muito candidato, não queria falar. Quer fazer, né? Vai. Vou pedir para a mulher mais bela. Então, vamos permanecer por mais alguns minutos conectados ao alto, com as nossas energias ligadas ao Mestre, para agradecer por mais esta reunião e vibrar por todos aqueles que passam por algum sofrimento neste momento, pelas consequências dos desafios que passa a nossa região, todos possam ter a calmaria para melhor tomada de decisões, que as nossas vibrações possam chegar até essas pessoas que estão em sofrimento. Rogamos também pelos companheiros que não puderam estar presentes nesta reunião, que eles também recebam o nosso carinho e o nosso amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como
perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Obrigado, gente. Boa semana. Bela semana. Boa Tchau. semana. Tchau, gente. Boa Obrigada. semana. Obrigado, pessoal. Boa noite. Oi.